Agora, nós vamos abrir o nosso livro na página 18, tá bom? Vamos lá abrir o nosso livro na página 18. Pois bem, destaque a margarida do material de apoio e siga as orientações que eu vou fazer para você, para nossa plantinha crescer, tá bom? Então, lá no material de apoio de vocês, a tia já destacou a margarida, olhem só, a nossa margarida e o nosso jarro. Você vai fazer a mesma coisa. A tia se adiantou para o vídeo não ficar muito longo, a tia cortando, tá bom? Então, vocês vão lá, pausa o vídeo e quando você voltar, a tia vai estar aqui explicando para vocês, tá bom? Então, pessoal, nós vamos fazer quase uma experiência aqui para a gente ver o processo, tá bom? Dessa margarida aqui. Vocês podem ver que ela tem duas dobraduras para a gente dobrar. Você vai dobrar a primeira e vai dobrar o quê? A segunda, certo? Pois bem, nós vamos o quê? Vamos saber como é esse ciclo das plantas. Nós vamos o quê? Plantar. Para a gente ver como a margarida vai crescer, aqui nós temos o quê? A semente. Então, a gente planta a semente no vaso. Observem aqui. Deixem essa parte aqui para baixo. Nós vamos plantar, olhem só, a semente. Plantou a semente, olhem só. Lá vai a semente para dentro do que? Do jarro, da areia, do estrumo, tá bom? Depois que a gente plantar a semente, vai nascer o quê? A raiz. Estão vendo? Está nascendo a raiz, olhem só. A raiz lá dentro da areia, estão vendo? Depois que a raiz pega lá dentro da areia, vai começar a nascer o quê? O caule, olha só. Olha a mágica, que legal, está nascendo o caule, muito bem, está nascendo o caule. Depois que nasce o caule, está nascendo as folhas. Estão vendo as folhinhas? Muito bem. Depois que nasce a folhinha, olhem só, vai nascer a planta. Olha que mágica legal. Estão vendo? Olha a luz na planta. A plantinha precisa de luz, precisa de água e precisa de ar para ela crescer. Estão vendo como fica o desenvolvimento dela no jarro? Muito legal, não é? Então, vocês aprenderam que primeiro vem a semente, depois a raiz, o caule, a folha e a flor. Muito bem, então, mas que vocês são inteligentes, tá bom? Agora, pessoal, lembrando que para ela brotar precisa de água, de luz e de ar, tá bom? Agora, você vai desenhar aqui como ficou a flor plantada no vaso. Estão vendo aqui o vaso, a semente, o caule, a folha e a flor. É a mesma nossa margarida aqui. Você vai desenhar ela aqui, como ela ficou no seu jarro, tá bom? Olhem só. Você vai desenhar primeiro ela, a sementezinha dela, depois o caule, a folha e a flor, certo? Aqui. Agora aqui a gente vai só comentar na quarta questão. A gente vai só comentar, não precisa fazer nada, tá bom? Depois que você registrar o seu desenho, o que ela precisa para crescer? Você vai colocar a resposta aqui do ladinho, tá bom? Olhem só aqui do ladinho, estão vendo? A tia leu esse enunciado aqui para vocês e você vai colocar assim: água, luz, ar. Então, a planta ela precisa de água, precisa de luz e precisa de ar para ela crescer saudável. Muito bem. Converse com o professor e os colegas, certo? O que deu origem a essa margarida? A semente deu origem a essa margarida.
De onde vêm as plantas? Essa resposta eu quero ouvir de vocês. De onde vêm as plantas? Você já ouviu uma semente? Já viu uma semente? A semente de girassol, você já viu uma semente de girassol? Quais são as partes de uma planta? Semente, caule, folha, flor. Muito bem. Agora, na página 19, você vai recortar essas 4 imagens que nós temos aqui, certo? Você vai recortar essas imagens das etapas do crescimento de uma planta e você vai colocá-las em ordem e colar nos espaços a seguir. Então, primeiro, vocês acham que é qual dessas imagens aqui? Para a gente colar aqui. Me digam. Primeiro é o processo da semente. Nós vamos pegar o processo da semente. Vamos colocá-la aqui. Colar aqui. Semente primeiro. Depois da semente, pessoal, nós vamos fazer o quê? Vamos regar e vai nascer esse brotinho aqui. Então, primeiro, segundo. Depois vai nascer o que? A folhinha. Você vai colar aqui. E por último, olhem só, a plantinha já está grande, olhem só, ela precisando do sol. Aqui ela precisa do quê? Da água, do ar e do sol, para ela se desenvolver, tá bom? Depois nós vamos fazer a atividade na página 20. Qual etapa do crescimento da planta está faltando? Você vai desenhar aqui. A primeira está correta, que a gente precisa plantar a semente. Depois da semente, ela vai nascer o brotinho. Nós estamos regando. É o processo que nós estamos fazendo de água. Depois, qual é o processo que ela precisa? É o processo que nasce a plantinha, olhem só. Esse processo aqui, olhem. Tá bom? Que nasce a folhinha, ó. Tá bom? E por último, nós temos o processo já dela, ó, em desenvolvimento, precisando do sol. Então, façam a atividade. Um beijo e até amanhã na próxima aula.